E aí galera, eu sou o Frederico Medeiros. Eu sou o Ramon Xavier. E esse é mais um Mitologia do Esporte. Bom, hoje a gente trouxe uma pauta pra vocês aqui, que a gente vai contar uma história, querendo ou não, uma história que é comum, né, de rivalidade nos esportes e tudo, só que a gente quer aqui trazer um contexto social bastante relevante para o mundo. Nós vamos trazer aqui os dois principais times de basquete do planeta, né, Celtics e Lakers, e fazer uma correlação, um plano de fundo com o racismo nos Estados Unidos. A gente fala que aqui no Mitologia, a gente fala de esporte, tratando o assunto como cultura, porque realmente faz parte da nossa cultura. Então, é do nosso interesse contar diversos tipos de história, né? Em diversos tipos de contexto. Pois é, a gente não está aqui só para falar do esporte como uma ferramenta Um jogo, separada, né? Um entretenimento jogo, só. né? Ele é isso também. Ele é isso, mas o esporte ele também é uma ferramenta cultural, ele faz parte de uma sociedade e ele tem diversos níveis. Ele fala muito sobre uma sociedade. Ele fala muito sobre uma sociedade e nós estamos aqui para trazer esse tipo de correlacionamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente já pede logo de cara para você se inscrever no nosso canal e deixar o like. Bom, galera, como nós iremos falar sobre racismo, questão racial, Um tema bem é um tema um pouco espinhoso. polêmico, espinhoso. Então a gente de antemão já pede aqui, caso a gente use algum termo errado ou alguma coisa assim que seja um vacilo nosso, a gente já pede que alguém comente, que a gente se retrata, entendeu? Nosso interesse aqui é sempre apenas Trazer contar a história e trazer informação. informação. Tudo bem? Logo de cara, a gente quer deixar para vocês uma dica cultural. E essa dica cultural, ela serviu muito pra gente, pra essa pauta, né, que a gente fez e que tá trazendo para vocês. É um documentário da ESPN. O nome desse documentário é o 3430, da ESPN, né, como já falado. Celtics, Lakers, Best of Enemies, né, melhores inimigos, alguma coisa assim, né, na tradução livre. Ao falar dessa história, a gente vai estar falando da história da NBA como um todo, né? Uma rivalidade que vem praticamente do começo da liga até hoje. Boston, assim como Los Angeles, no começo da NBA, não era uma cidade onde o basquete era o principal esporte, ou mesmo um esporte muito popular. Não, Boston tinha os Bruins como o principal time, né? E o hockey era o esporte mais popular da cidade. E Los Angeles tinha os Dodgers do beisebol, né? Isso mudou quando Red Auerbach assume o comando do Boston Celtics na década de 50, né? Ele mudou a história da franquia do clube, né? Porque ele era um cara muito genial e colocou toda a sua genialidade em prática, né? Ele tinha muito pragmatismo, né, na forma como de lidar com as coisas. E uma sede por vitória, né? O que tornou o time muito mais competitivo. E um dos times mais vencedores hoje da história do esporte americano. Talvez no imaginário popular, quando a gente fala assim sobre essa rivalidade, e a gente falou que vai falar sobre um aspecto racial da rivalidade, a tendência é a gente colocar logo assim a parte mais branca, vamos dizer assim, dessa rivalidade, apontando para o Celtics, né? Só que o início da rivalidade não foi bem assim. Na década de 50, a NBA ela era branca. Então você não tem ideia, mas o esporte que hoje é dominado por negros, há um tempo atrás era dominado por brancos, né? E os jogadores negros, eles eram considerados de baixo intelecto e que só se via ali como uma peça para poder ajudar o protagonista branco. Isso era o que nós chamamos de racismo, né? Isso mudou com o Celtics, né? Nesse time da época que nós estamos falando, na década de 50, que é uma das maiores dinastias da história da NBA, que foi justamente o time que rompeu com essa questão racial idiota que estava predominando no basquete. E isso se deve muito ao cara que a gente já falou aqui, o Red Auerbach. Exatamente por uma característica que também a gente já falou no vídeo, que é o pragmatismo dele, né? Ele viu nos atletas negros uma oportunidade de fazer a franquia de Boston, os Boston Celtics, um time vencedor. Vale colocar aqui que esse aspecto racial no basquete, no esporte americano, a gente já abordou no nosso vídeo sobre os filmes de basquete, né? A gente falou um pouquinho lá, então a gente aconselha vocês darem uma olhada no vídeo. Os Celtics já contavam com base do time que ia ser um dos times mais vencedores da história do basquete, né? E um dos maiores nomes que já estavam lá era o Bob Cousy, né? Que é muito conhecido, ele era um atleta branco e um gênio da história da NBA, né? Mas tudo mudou com a chegada do Bill Russell. Bill Russell hoje que a gente conhece como o maior vencedor, atleta e, tipo assim, atleta e técnico também, que ele foi técnico
da história da NBA, é o cara que tem mais anéis, né? O Bill Russell, na época da universidade, ele tinha ganhado 2 títulos nacionais e ele era o atleta mais dominante da NCAA, né? Mesmo assim, ele não era consenso, muito por causa desse racismo que tinha na época na NBA, para ir como escolha de primeira rodada da liga, né? Do draft. Só que o Auerbach, como a gente falou, era um cara muito pragmático. E ele não estava se importando muito com as cores dos atletas. Então ele queria o Bill, né? Então só que o Celtics tinha o 9ª escolha no draft. Mas nos bastidores ele conseguiu mudar isso. Ficou com a 2ª escolha e conseguiu draftar o atleta que ele realmente queria. Que era o Bill Russell. Que era o Bill Russell. Já no primeiro jogo pelo Celtics, o Bill foi fazer um bloqueio e o juiz deu os pontos alegando que a bola estava na descendência. Então, Auerbach ficou indignado, brigou, discutiu. E Bill posteriormente falou que nunca um treinador tinha brigado por ele, provavelmente por ele ser negro. E isso foi estreitando as relações entre os dois, que futuramente viria a ser a dupla mais vitoriosa da história da NBA. Bom, a dupla chegou a ganhar os 4 títulos nos primeiros 5 anos de parceria. Né? Bill Russell, além de ser um atleta exemplar, ele era uma pessoa assim muito interessante, né? Ele era politizado e, assim como o Bill Russell, que sofria preconceito por ser negro, o Red Auerbach era judeu. E os judeus, a história tá aí, né? Eles sofrem preconceito até hoje, né? E como já falado, isso também foi um fator para eles desenvolverem uma relação assim pessoal e profissional muito forte. No ano de 1966, Auerbach deixa a posição de técnico e ele passou para quem? Para Bill Russell, que se tornou o primeiro técnico negro da história. Para você ver como a questão do racismo ainda é muito presente nos Estados Unidos, mas é algo muito recente. A gente está falando de coisa de 52 anos atrás apenas. Né? E como a gente falou, né, a tendência é você colocar a parte, tipo assim, dessa dicotomia brancos e negros, como o Celtics ficando do lado dos brancos, vamos dizer assim, como se tivesse um lado. Mas a tendência é essa. Quando na verdade o Celtics fez isso e fez mais. Os Celtics foram o primeiro time da história da NBA a jogar com todos os titulares sendo negros, né? Algo também totalmente revolucionário e que hoje é super comum na NBA, né? Bill Russell ainda foi campeão mais 2 vezes da NBA, isso enquanto ele atuava como técnico e jogador ao mesmo tempo. E Auerbach continuaria fazendo história pelo Celtics, agora como gerente geral do time. Agora falando dos Lakers, né? Inicialmente a franquia era da cidade de Minneapolis, né? Eram os Minneapolis Lakers, né? Inclusive Lakers é uma clara referência aos lagos da cidade de Minneapolis, né? Lakers que vem do inglês, né? De lake, Lago. de lago. Dos 16 títulos que o Lakers tem hoje na NBA, 5 da franquia ainda foram quando era da cidade de Minneapolis. Logo no começo da NBA, né? E por razões mercadológicas de negócios, a franquia foi transferida de Minneapolis para Los Angeles, LA. LA, baby! Como falado antes, Los Angeles não era a cidade do basquete, né? Como hoje, né? Tem 2 times na NBA e tudo. Os Lakers chegaram como time de bairro quase, né? Só que eles tinham um time muito bom, porque contava com 2 dos melhores jogadores já da história da NBA naquela época, né? O Jerry West, que inclusive é a logo da NBA, o formato da logo é o Jerry West, e o Elgin Baylor. Em Los Angeles, esse fato com esses jogadores bons e um time bom, logo eles viraram estrelas da cidade, viraram super famosos. Isso serviu para alavancar o time, né? No ano de 1962, Celtics e Lakers fizeram a primeira final da história da NBA entre os dois, né? Sendo que essa final se repetiria 11 vezes. Mais 11 vezes. Né? Então mostrando aí que é a maior rivalidade, com certeza, do basquete e talvez uma das maiores do esporte americano. Essa série foi decidida em um jogo 7, né? Muito tenso, no mítico Boston Garden, que já teve várias decisões. O jogo chegou a estar empatado, faltando 5 segundos para acabar a série, e o Lakers tinha a bola decisiva para fechar o jogo, e eles perderam, né? Eles não conseguiram fechar o jogo foi para a prorrogação,
E o Lakers perdeu uma oportunidade de ouro que custaria muito caro depois, durante essa rivalidade. No ano de 1969, o único jogador que batia de frente com Bill Russell na liga, que era o Wilt Chamberlain, se juntou ao Los Angeles Lakers, né? A dominância ofensiva de Will já era algo bem conhecido na liga. E o Bill Russell estava na sua última temporada como jogador. Então, não poderia ser diferente. A final foi entre Celtics e Lakers, que se encontraram mais uma vez. O campeão foi decidido de novo no jogo 7, dessa vez em Los Angeles. 6 vezes naquele período, os times haviam se enfrentado e 6 vezes os Celtics saíram como campeões. Havia ali uma dominância gigante e dessa vez não foi diferente. Voltando a falar sobre o racismo nos Estados Unidos, como a gente já falou aqui, os Celtics na época eram um dos times mais progressistas dos esportes americanos. Só que esse progressismo e essa luta contra o racismo não se refletia na arquibancada, na maioria das vezes, não querendo generalizar. Mas era isso que acontecia. Bill Russell, durante sua estadia em Boston, sofreu muito preconceito. Sua casa foi invadida e na cerimônia de aposentadoria da sua camisa, do número 6, o Boston Garden foi fechado, participando assim da cerimônia somente o Bill, o Red Auerbach e o time, e mais nenhum torcedor. É algo muito triste para a história do time, né, e para a história de Boston, como uma cidade muito vitoriosa no esporte. É uma mácula, né, na história, mas é algo que é verdade, né? E é por isso que muitas vezes essa parte do racismo é muitas vezes colocada no time, né? O que não é verdade, foi mais pela cidade em si, que melhorou muito com o tempo, mas é mais por causa disso. Para vocês verem, durante esse período de dominância do Boston Celtics, eles não conseguiam lotar geralmente o Boston Garden. E durante os anos 70, que o Boston era um time bom, mas não era um time tão dominante quanto foi nos anos 50 e 60, eles tinham muito mais público atendendo o Boston Garden, porque o time era liderado por um cara branco, que era o John Havlicek. Enquanto isso, em Los Angeles, Chamberlain vivia como um rei, né? Ele era um ídolo e era altamente respeitado e amado na cidade. E isso poderia soar assim, quase como se fosse uma utopia, tipo assim, de boa convivência nos Estados Unidos, a Califórnia, progressista e tal. Só que, meu filho, nos bairros pobres, né? A repressão policial continuava do mesmo jeito com a população negra, né? Não à toa o partido dos Black Panthers surge na Califórnia aproximadamente nessa época. Em Los Angeles e em Oakland, né? Ali naquela região. Durante os anos 70, a NBA estava em baixa e o basquete também nos Estados Unidos, né? Para grande parte do público, o basquete estava muito negro, né? Logo vieram associações falando que muitos marginais jogavam basquete, entendeu? A liga era dominada por usuários de drogas. Era um basquete sem fundamento, um basquete de rua. Ficou muito marginalizado o basquete nessa época. Não ajudava em nada também a NBA ter como a face da liga o principal jogador da época, e que ficou assim por muito tempo, um cara chamado Kareem Abdul-Jabbar, né? Não pela sua técnica ou pela sua genialidade dentro das quadras. É porque o Kareem, assim, ele não era um cara muito carismático no sentido de querer aparecer, no sentido de, tipo assim, de falar com a imprensa. Ele não gostava de falar com a imprensa. Eu pessoalmente acho ele um cara muito carismático ao seu estilo, pelas suas posições, pela sua liderança e por esse tipo de coisa. Mas para a liga, que estava sofrendo esse tipo de ataque e esse tipo de boicote, não ajudava muito. Além do fato que era um negro convertido ao islamismo, né? Ele era um americano, só que ele tinha o que os negros na época americanos falavam que era o nome de escravo, né? Por isso eles convertiam. O Muhammad Ali é outra prova disso, o nome para o islamismo, né? Isso tem muito a ver com o vídeo, porque como a gente bem sabe, né, o Kareem, que já era estrela quando jogava no Milwaukee Bucks, inclusive foi campeão pelo Milwaukee Bucks, ele foi a maior contratação da época, indo para os Lakers. Então, eis que surge a grande era Bird e Johnson, né? Nos anos 80. E aí que a NBA volta a explodir, volta a sua popularidade, né? Larry Bird era um jogador extremamente talentoso, né? Mas o que mais falava sobre ele não era o seu basquete, era a sua cor, né? Como ele era conhecido, né? The Great White Hope.
era o branco que fazia frente aos jogadores negros na época, que já estavam dominando o basquete, né? Bird e Magic eram os dois melhores jogadores universitários jogando ao mesmo tempo, né? E já havia ali uma rivalidade, que foi, tipo assim, que explodiu mais ainda na final da NCAA. Em 1979, Indiana e Michigan se enfrentavam na final da NCAA, como já falaram. Essa final foi a mais cotada da história do basquete americano, universitário ou profissional, antes ou depois. Era muita questão racial, né? O Bird, ele jogava por Indiana e o Magic jogava por Michigan. Mas era também muito basquete também, né? Porque tinha ali o futuro da NBA. Larry foi para Boston, o Boston Celtics, e o Magic Johnson foi para o Los Angeles Lakers. Magic Johnson transformou o bom time do Lakers em um time espetacular, né? Enquanto isso, Bird pegou o Celtics com um time ruim, mas transformou o Celtics no que ele já tinha sido um dia, né? Larry Bird, no ano que entrou na NBA, ele foi eleito Rookie of the Year. Já o Magic Johnson também foi bastante bem sucedido. Ele, junto com o Kareem, levou o Lakers para a final contra os 76ers e foi campeão, né? Ele chamou a responsabilidade no último jogo e eles conseguiram ganhar o título. E o Johnson foi o MVP das finais de 1980. Logo veio para o Celtics Robert Parrish e Kevin McHale, que se tornou um timaço junto com Larry Bird, que viria a ser campeão da NBA no ano de 1981. Contra o Rockets. Em 82, os Celtics chegariam de novo à final da conferência contra o Philadelphia 76ers. Mas só que perdeu, né, para os Sixers. E no final, quando o time já ia sendo eliminado, o inimigo ainda era outro, né, era o time de LA. E a torcida celta cantava, entoava, né, no Boston Garden: Beat LA, vença Los Angeles, para os 76ers, que ia representar a conferência na final. And you hear the crowd is chanting to the Sixers, beat LA. Beat LA, that's great. Let's listen. Isso não obteve o resultado desejado, né? E LA, os Lakers, viriam a ser campeões de novo, né? Com o Magic de novo sendo eleito o MVP das finais. Em 1984, finalmente Bird ganhou o MVP da liga. E finalmente acontecia a final inesperada, a ré-final, né? A reedição de Boston Celtics e Los Angeles Lakers, né? O país inteiro escolheu seus lados. O país parou para assistir essa série, que tinha vários fatores que empolgavam, né? Era o jogo dos brancos versus os negros. Era o fator também da maldição do Los Angeles contra o Leprechaun de Boston, né? E tinha aquela reedição da final da NCAA, né? De Bird versus Johnson. Vale colocar que o Lakers, durante praticamente toda a década de 80, ele tinha o melhor time, ele era uma constelação de craques. E nesse ano de 84 não era diferente, o Lakers era o melhor time. Só que o Boston, os caras eram muito, como é que a gente diz? Bully. Os caras eram muito... especialista em trash talk. Os caras falavam muito trash talk. Eles em Boston faziam um clima muito hostil. E o Lakers meio que entrou nesse jogo do Celtics, tentou competir, né, na briga, tentou falar mais alto. E nesse jogo eles não tinham como ganhar, né? E acabou dando Celtics. De novo. A maldição continuava para o Lakers e o Celtics se sagrava campeão novamente. Cooper goes to three. It's over. Bom, os Lakers foram chamados de fracos, amarelões, né? Passou a ser apelidado de Fakers. O Magic passou a ser chamado de Tragic Johnson. O Kareem já estava velho e o Pat Riley, que era considerado um grande treinador, passou a ser chamado de fraude hollywoodiana, né? Então não precisa nem falar que tudo isso também serviu para endurecer muito os Lakers, né? Bom, em 85, Bird ganhava seu segundo MVP da liga e o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers voltariam a fazer a final da NBA. Dessa vez a maldição se encerrava, né? E os Lakers se sagraram campeão em cima do time de Boston. The Lakers are winning it. 3 in 6 years. LA comes to Boston and wins the world title. Em 86, a temporada se desenhava para o Lakers.
Só que Red Auerbach, pelo Celtics, deu mais uma cartada, né? O que ele fazia sempre. E trouxe o hippie gigante, né? Bill Walton, que já havia sido MVP da liga e campeão pelo Portland Trail Blazers. Ele sofria com contusões já havia um tempo e ele não tinha muita regularidade. E muita gente colocava ele como um atleta acabado. O Boston tinha agora 3 dos melhores jogadores brancos da história do basquete, né? E essa combinação deu muito certo. Só citando, né? Era o Larry Bird, né? O mais conhecido de todos, o melhor jogador branco e um dos melhores jogadores de todos os tempos da história do basquete. O Kevin McHale, que era foda, também um dos melhores jogadores brancos da história do basquete. E o Bill Walton, que eu já tinha comentado antes. E esse se tornou um dos melhores times da história da NBA, né? O Celtics de 86. Um time que jogava bonito, com muita troca de passe. Assim, um time que marcou a história. Steal by Ainge, go ahead to Bird, to the trailer Ainge, to Bird. They made it look easy. Boston tradition, a nice fast break to keep that defensive man guessing, and it's easy to get the hoop. The way these Boston Celtics play basketball. We look at to move the ball. Look at that pass by Bill Walton. You guys look for passes that other teams don't look for. You thread needles. Bom, voltando ao aspecto racial, que é tão importante para esse vídeo, a gente tem que falar que nessa época, essa combinação que deu certo, causou um pouco de polêmica, né? Por dar certo e porque a NBA era 75% negra e o Boston Celtics era 75% branco. Além desses 3 que a gente citou, tem nomes conhecidos até hoje. O Danny Ainge, que é GM do Celtics hoje, era também um dos melhores jogadores do time, era branco, é branco, né? E o Celtics jogava para uma plateia branca. O público que assistiu o Boston Celtics era formado por um público branco. Mas a gente pode procurar outras explicações para isso, além do racismo, né? Até porque o Red Auerbach já havia provado não ser racista, né? Red Auerbach, como a gente falou, pelo seu pragmatismo, ele ia atrás de jogadores subestimados, preteridos. E na época isso acontecia com os jogadores brancos. O que ele fez com o Bill Russell na década de 50, que era preterido, era um jogador negro no esporte de brancos, ele vinha fazendo na década de 80 com os jogadores brancos no esporte que se tornou de negros. Bird ganhou em 86 o seu 3º título como MVP, o Lakers perdeu pro Rockets na final de conferência e o Celtics viria novamente a se tornar campeão. Em 87, o Celtics draftou o jovem, tipo assim, considerado um dos melhores jogadores da história da NBA, que nunca chegou a jogar nenhum jogo, Len Bias, que morria logo após o draft por overdose, uma tragédia tremenda. E isso fez com que o Celtics, muita gente se pergunta, né, porque o Celtics depois dos anos 80 meio que sumiu do mapa e só voltou a aparecer no fim da década de 2000. Por causa disso, o Celtics nunca chegou a renovar o seu elenco. O elenco do Celtics ficou velho, os melhores jogadores foram se contundindo, como o Kevin McHale, o próprio Bird começou a ter problema nas costas e eles não conseguiram manter essa dominância, né? Magic assume o protagonismo dos Lakers, que pertencia ao Kareem, né? E se sagra MVP da NBA. Pela primeira vez. Bill Walton, como o Frederico já mencionou, se machucou. Assim como Kevin McHale, né? E o Celtics foi ficando um pouco mais para trás. Apesar de que chega novamente na final, mesmo perdendo os seus principais atletas, no final contra o Lakers, porém que vinha a ser derrotado pelo rival de Los Angeles. Thompson setting the screen, Magic Johnson nails one. Stop. Durante toda a década de 80, sempre teve ou Celtics ou Lakers na final, ou os dois, né? Nunca teve uma final nos anos 80 sem os dois times. O Lakers teve a maior dominância, venceu 5 vezes, e o Celtics, assim, é absurdo, né? Até, né? Venceu 3, ou seja, 8 títulos em 10 anos. Né? 10 anos. Para ter uma ideia de como as coisas eram antes dessa rivalidade, principalmente nos anos 80, o exemplo mais marcante é que os jogos da NBA eram gravados para depois serem transmitidos, não eram jogos ao vivo.
como acontecia, por exemplo, com a NFL e a MLB. Hoje isso mudou, né? Os jogos da NBA são transmitidos ao vivo, não só para os Estados Unidos, como para o mundo todo. Showtime Lakers trouxe um entretenimento pro basquete, né? Cheerleaders, celebridades de Hollywood ainda assistiam aos jogos, né? E aí se tornou verdadeiros eventos que tinham muita atração, né? Cultura pop. Passado essa grande rivalidade que se tornou entre Celtics e Lakers, já agora, no final da primeira década dos anos 2000, os dois times voltaram a protagonizar mais de 2 finais de NBA, né? Onde cada um venceu uma. Dentre eles, os protagonistas do Celtics na época eram o Paul Pierce e o Kevin Garnett, e do Lakers, o Kobe Bryant principalmente. A gente não vai falar muito sobre essas 2 finais, por mais que ainda façam parte da rivalidade, e a rivalidade do Lakers e Celtics vem até hoje, só que tipo, a gente queria trazer uma abordagem mais histórica e social. Então a gente se aprofundar muito nessas 2 finais, eu acho que não iria ser tão relevante assim pro vídeo, né? Se o que começou com uma conotação racial, no fim das contas, virou simplesmente o que o esporte tem que ser, que é competição de alto nível, né? E um levava o outro à grandeza, ao seu maior potencial, né? Um puxava o outro. E se a NBA é o que é hoje, em termos mundiais de popularidade, e que a gente gosta tanto, se deve muito, e quando a gente fala muito, é muito mesmo, devido a essa rivalidade. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o like, né? Compartilha ele, faz um comentário aqui, dando sugestão de pauta, se você gostou, o que é que você achou. E é isso. Lembrando que a gente tem outros vídeos sobre basquete e a gente aconselha vocês a olharem o nosso canal. A gente já tem muitos vídeos, então vasculha aí, procure que tem muito conteúdo legal. E ativa o sininho das notificações para não perder conteúdo novo, né? Se inscreva no canal para ajudar esse projeto. Segue a gente nas redes sociais aí para manter um contato e até a próxima. Valeu!